E aí é complicado, porque às vezes em um relacionamento, e a gente já tá falando de relacionamento tóxico, mas onde a responsabilidade afetiva é de um lado só. E o outro lado vai flanando ali na relação, e a outra pessoa sempre, sabe, contornando. Difícil também, né? Eu acho que é até interessante a gente falando sobre essa questão de responsabilidade afetiva, o quão a falta dessa responsabilidade afetiva também vai caminhando para esse lugar meio do líquido, Total. do superficial. Tá vivendo um momento histórico aí, muito por questão de tecnologia, de redes sociais, eu vou falar disso daqui a pouco também, mas assim, de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora que eu quero, tudo tem que ser do jeito que eu quero, senão, sabe aquela história? Então, né, você pega o seu dedinho ali no celular e passa. Se eu pago as minhas contas e se eu faço as coisas que eu gosto e de repente aquilo ali é bom para mim, também por que que eu vou lidar com uma outra pessoa e vou ser responsável afetivamente pelo que eu estou fazendo numa relação? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O assunto de hoje é responsabilidade afetiva, que eu acho que é um tema bem atual, bem comum. As pessoas falam bastante hoje sobre ser responsável afetivamente. Vivi, o que é responsabilidade afetiva? Para a gente começar, acho que desse ponto acho que seria interessante. Ai, quanta responsabilidade falar disso. Responsabilidade afetiva é a forma como você lida com o outro que você está se relacionando. Claro que a gente pode falar de responsabilidade afetiva em vários aspectos, profissional, familiar, amizade, mas como a gente fala aqui de relacionamento amoroso, acho que a gente pode ir para essa linha da responsabilidade afetiva dentro de um relacionamento amoroso. É a forma como você lida com o outro, é a forma como você se coloca para a pessoa que está com você, que pode ser saudável ou não, e a responsabilidade afetiva, ela tá dentro desse lugar saudável. É como o outro te vê se relacionando e como você vê o outro também. Então, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Eu acho que vem muito também para esse lugar de saber o que eu faço e o que eu gero no outro. Sim. E o que isso também, de certa forma, gera na relação. As nossas ações, elas não são neutras. Eu acho que quando a gente fala sobre responsabilidade, vem para esse lugar de ausência de neutralidade. Sempre quando eu faço algo, se eu falo, ou que falar também é uma ação, né? Claro. Então, sempre quando eu estou agindo de alguma forma, não existe neutralidade aí. Então sempre vai ter uma consequência disso, quando a gente está falando sobre responsabilidade. E responsabilidade afetiva, eu acho que existe o que eu faço também com quem eu me relaciono, as afetividades, que são as pessoas que eu tenho próximas a mim, a forma que eu ajo, elas vão ter efeitos nessa pessoa. E eu sou responsável por isso. E Ó, vice-versa. e vice-versa. Olha que lindo, né? Isso. Que lindo e que complicado. É lindo se for bonitinho, se for saudável. Se não for muito, é complicado, né? Porque eu acho que nem todo mundo tem consciência disso também. Porque assim, às vezes tem coisas que eu faço e que pra mim são legais. E se eu tô fazendo só pra mim, às vezes não tem consequência pra uma outra pessoa, porque eu tô fazendo pra mim, eu tô lidando comigo e aquilo ali pra mim, eu agi daquela forma, já tá resolvido comigo, já é uma coisa que tá ok, então tá tudo bem. Mas não necessariamente isso que eu faço significa que pra aquela outra pessoa está ok, que é ok pra ela. Então isso acaba o quê? A pessoa não tem consciência, às vezes, eu acho que disso. Ah, não, mas por quê? Mas pra mim tá tudo bem. E às vezes pra outra pessoa não tá tudo bem. E aí, eu acho que quando falta também, a gente, voltando de novo na parte da comunicação. Eu ia te falar exatamente isso, a comunicação. Quando a gente não
existe essa comunicação dentro desse lugar onde não há espaço para esse diálogo, essa responsabilidade afetiva, ela acaba não existindo. Porque exige também, às vezes, porque assim, não necessariamente se eu estou fazendo algo na relação, se eu não coloco para a pessoa e sinalizo ela de repente que aquilo ali, olha, está gerando isso. Porque às vezes, assim, tem pessoas que percebem, tem às vezes pessoas que têm uma percepção melhor de perceber que aquilo que foi feito, ela, nossa, isso não é legal, tem uma questão mais de empatia, talvez mais desenvolvida, algo nesse aspecto, ela percebe. Mas tem pessoas que não percebem. E às vezes precisa muito dessa comunicação verbal também para sinalizar e falar: olha, isso que você fez aqui não é legal, me atingiu dessa forma. Ah, mas você está falando então que eu causei um mal para você? Porque tem esse outro lado também. A hora que alguém comunica, parceiro ou parceira comunica, olha, isso aqui que você fez não é legal, ou não gostaria que fosse dessa forma. O quanto a outra pessoa está disposta a escutar isso e assimilar e falar, tá bom, então como é que a gente vai fazer? E a gente entra naquela história que a gente já falou sobre os acordos. Como é que a gente faz? Então, isso é uma coisa que é importante para mim, mas para você tá difícil. E aí a gente fala de uma comunicação, de um acordo, mas existe esse outro lugar da pessoa que simplesmente se coloca de um ponto e fala, não, mas para mim é bom, eu acho que não tem nada demais e dane-se. E aí é complicado, porque às vezes em um relacionamento, e a gente já tá falando de relacionamento tóxico, mas onde a responsabilidade afetiva é de um lado só. E o outro lado vai flanando ali na relação, e a outra pessoa sempre, sabe, contornando. Difícil também, né? É difícil, porque quando você fala isso, né, dessa questão de ir até para um relacionamento tóxico, da onde a pessoa, eu não, não, isso tá tudo bem para mim. Então, assim, a partir do momento que a gente se relaciona, que é aquilo que a gente fala, a gente tem três envolvidos. A gente tem a pessoa em si, a gente tem o outro e a gente tem a relação em si. Não tem como olhar unicamente, exclusivamente, só pro que é bom pra mim. Ou impor o que é bom para si para o outro, que é pior ainda. Exatamente. Porque aí, quando vem nessa forma de imposição, eu estou ignorando a subjetividade do outro. E eu acho que vai muito também de como também é colocado essa questão dentro da relação. Porque às vezes também aí exige uma maturidade que pode acabar gerando um conflito também. De repente a pessoa pode falar, não, isso que eu fiz tá tudo bem pra mim, a outra pessoa pode sinalizar que não, e não ter um consenso e gerar um conflito aí também. Exige essa maturidade das duas pessoas e de como vai colocar, porque assim, eu acho que faz uma diferença também de como você vai sinalizar para o outro, às vezes, que aquilo ali não é muito legal Eu também. acho que tem um ponto também aí da questão da empatia. O quanto o seu se relacionar com o outro, ele é empático, e aí você entende as necessidades do outro, os limites do outro, e você consegue ter essa responsabilidade afetiva, ou o quanto esse se relacionar com o outro, para você é egoísta. Então eu me relaciono, mas tem que ser do meu jeito, ou eu imponho as condições, eu toco o barco, sabe assim, mano, você obedece? Essa responsabilidade afetiva que a gente está falando, ela exige maturidade total, porque é uma infantilidade você não ter responsabilidade afetiva em algum relacionamento que você está vivendo. Mas, por outro lado, tem essa coisa da empatia mesmo, de você olhar, é como você falou, ver como um relacionamento, né? Um traz referências de vida, enfim, de um lado, o outro traz referências do outro, e os dois estão ali em prol de uma terceira coisa, que é o relacionamento. E o quanto você precisa de empatia, às vezes você não concorda com o que o outro tá se chateando, mas você fala, peraí, não me chatearia, mas se chateia o outro, deixa eu parar pra pensar, deixa eu ter empatia, por amor, inclusive. Sim. Né? Então, tem E, esse e lado aí também. eu acho que é até interessante a gente falando sobre essa questão de responsabilidade afetiva, o quão a falta dessa responsabilidade afetiva também vai caminhando para esse lugar meio do líquido, Total. do superficial. Porque às vezes não existe isso dentro de uma relação
e ver o outro é visto como um objeto, talvez nesse sentido, eu não sei se seria um objeto em si, mas acaba que, é mais uma pessoa e tudo bem, eu vou impus, a pessoa não quer, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que eu já vivenciei, com o que eu já despertei afetivamente na pessoa, das coisas, tudo que, enfim. Às vezes não tem isso, ela simplesmente deixa e vai para uma outra situação, para uma outra relação, e vai perpetuando essa questão do líquido, né, desse lugar, que é onde não quer esse compromisso, porque Sim. parece que, assim, é como se a pessoa fosse ter que se dispor ali, porque, opa, eu preciso ter responsabilidade de como eu estou agindo nessa relação. E ter responsabilidade significa abrir concessões, às vezes. E o que você está falando desse líquido, desse amor líquido, que tanto se fala hoje em dia e tudo mais, tem um pouco isso. Quando você fala assim, a pessoa pula de galho em galho. Então ficou ruim, tchau. Não vou ficar lidando com a frustração, ou não vou ficar lidando aí em situações onde eu preciso ceder muito, eu preciso ter que abrir concessões para que o relacionamento se dê, e a gente fala isso de ambas as partes, né? Não é só de um lado. Mas me parece um pouco também essa coisa de. Sabe o que a gente chama hoje, assim, do vício em dopamina? É o vício na paixão. Então, existe essa construção de que amor. Primeiro, existe uma construção de que amor e paixão é a mesma coisa, não é? Então, as pessoas acham que amor é aquele arrebatamento. Gente, não dá nem pra viver assim. Por isso que a paixão, ela é uma emoção, ela tem tempo, ela começa e ela termina. E aí, a gente já falou isso várias vezes, ela pode terminar, ou como ela pode vir a construir, vir a ser um amor, né? Agora, o que você está dizendo, e a gente fala desse líquido, né? E o líquido é porque não tem forma, escapa entre os dedos, é uma coisa, é líquido mesmo, é água, é uma coisa que é sem consistência. Então é isso. Enquanto tá gostoso, enquanto eu tô apaixonado, enquanto eu idealizo outra pessoa e aquela pessoa me entrega o que eu gosto, tá ótimo, tá gostoso. No que eu começo a desidealizar e começo a enxergar essa pessoa como ela é, ou seja, quando a paixão vai baixando, né, os níveis de dopamina vão baixando ali, você começa a enxergar a pessoa como ela é, e que tem defeitos e que tem qualidades também, mas que você começa a ver coisas ali que não te agradam tanto, nesse tipo de que a gente tá falando aí de relacionamento líquido e de falta de responsabilidade afetiva, é assim, não serve pra mim, não tá bom pra mim, então eu descarto. Os relacionamentos ficam descartáveis. Eu descarto porque agora eu quero conhecer uma outra pessoa que cumpra as minhas exigências ou as minhas expectativas, que eu me apaixone de novo e que quando ficar ruim ou quando eu precisar abrir alguma concessão ou quando eu precisar ceder ou tiver que ter algum tipo de acordo com essa pessoa, vai dar trabalho e eu pulo fora. Isso também cria um vazio dentro da pessoa, porque é uma inabilidade de se relacionar. São relacionamentos fugazes, rápidos, sem consistência. Aquilo que a gente está falando, pula de galho em galho, sai de um, vai para Não vai outro. cumprir as exigências, né? Porque quando que essas exigências vão ser cumpridas? Nunca, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Então, saiu daquele estado de paixão, onde você tá ali meio cego, você enxergou a pessoa como ela é, óbvio que você vai ter que, claro, ver até que ponto você consegue lidar com aquilo ou não, por isso que a gente fala, acabou a paixão, pode ser que vire uma relação de amor e você consiga lidar com as questões da outra pessoa, com a forma de ser da outra pessoa, ou não, era paixão mesmo, acabou, acontece, vida que segue, mas a grande questão aqui é o tipo de relacionamento que é só paixão, de paixão em paixão, e não se estabelece num relacionamento mais firme, mais duradouro, com mais alicerce, sabe? Isso também é uma dificuldade de uma responsabilidade afetiva. Enquanto tá bom pra mim, tá ótimo. Deixou de tá bom pra mim, um beijo, tchau. Que exige esse aprofundar também na relação, né? Porque eu acho que quando você tá falando dessa questão da paixão, Uhum. e dessa questão de dopamina, é aquela coisa bem ali mesmo na superfície, onde é tudo de certa forma lindo, tem aquele frescor ali de início, e de repente que é aquele processo que nós já falamos aqui antes, de você de sair dessa parte da paixão e opa, peraí, você vai vendo também ali essa pessoa como ela é, dentro das qualidades e defeitos também, e
dentro dessa construção existe uma responsabilidade ali dessa interação. Então você vai indo para esse lugar, você fala, né, de ser não líquido e de mais sólido, de mais firme. Vai para esse lugar onde é mais sólido e mais firme, e que para ir para esse lugar mais sólido e mais firme, ele precisa desse olhar com uma responsabilidade afetiva sobre o que eu faço, como eu ajo. De certa forma, vou interferir na vida do meu parceiro, da minha parceira, e o que ela faz ou o que ele faz também vai interferir na minha vida. Então, acho que vai para esse lugar do maduro, né, do amadurecer também a relação. A gente vai saindo desse lugar de viver de dopamina, de paixão e paixão. Então, a gente vai amadurecendo essa relação também para ir para esse lugar aonde vá construindo o amor. E é claro que não é aquele amor dos contos de fadas. É uma pessoa real, é uma pessoa que tem defeitos, é uma pessoa que tem desafios, é uma pessoa que tem história, que vem a bagagem toda dela ali e tudo mais. Mas mesmo assim, você, de repente, não, eu escolho estar com essa pessoa. Enfim, existe um propósito além da dopamina. Sim. Além daquela sensação só, nossa, que delícia tudo isso que eu tô sentindo, mas existe um propósito que vai além desse primeiro momento, que é claro, é muito gostoso estar apaixonado e sentir toda essa explosão, mas eu acho que quando a gente vai para esse lugar de sair desse líquido, ele exige essa responsabilidade afetiva, porque senão, se a gente não desenvolve essa questão, a gente também vai ficar líquido e vai ficar sumindo também das relações, vai ficar desaparecendo. Você tá numa relação, não tá mais legal, aí de repente você vai se escapando, né? Vai, tipo, como uma água líquida e vai indo pra outra, e assim vai indo. Mas o que você está falando me faz lembrar aqui que também tem muito um contexto histórico que a gente está vivendo. Essa coisa, tudo é muito líquido hoje. Tudo é muito rápido, tudo é efêmero, tudo tem que ser. Você recebe uma mensagem de WhatsApp, se você não responde na hora, outra pessoa já se irrita, você tem que estar disponível o tempo todo. Então a gente está vivendo um momento histórico aí, muito por questão de tecnologia, de redes sociais, eu vou falar disso daqui a pouco também, mas assim, de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora que eu quero, tudo tem que ser do jeito que eu quero, senão, sabe aquela história? Então, né, você pega o seu dedinho ali no celular e passa, né, não gostei, passa, não gostei, passa, não gostei, passa, e você vai passando, você não gostou, por que você vai lidar com uma coisa que você não gostou? Então, a gente tá num contexto histórico onde se não gostei, passa, tá se aplicando para várias coisas, vários tipos de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, a hora que entra a construção, porque a construção dá trabalho, a construção é árdua, a construção é lidar com o outro, perde a graça, dá aquela coisa assim, deixa eu passar o meu dedo aqui, sabe? Next, próximo. Então, eu acredito que tem muito a ver com esse contexto histórico e principalmente com essa coisa de rede social que você entra nas redes sociais, tem sempre lá o casal perfeito, aquele casal de, sei lá, de artistas, não sei das quantas, que são lindos, família perfeita, família margarina, né, ou às vezes você olha aqueles teus amigos ou pessoas que você conhece que estão lá postando coisas lindas, os dois juntinhos na praia, numa viagem romântica. Óbvio, ninguém vai postar tendo uma DR, ninguém vai postar acordando descabelada e o outro também, ninguém vai postar coisa ruim. Então a gente sabe que, todo mundo sabe que essas coisas de rede social é uma coisa totalmente maquiada. E tudo bem, e todo mundo faz isso. Mas na hora que você olha aquilo, o teu cérebro ele não registra que aquilo é uma mentira. Você olha, o teu cérebro registra que aquilo é realidade. Então, como a gente vive num momento histórico, numa cultura de comparação, então é assim, mas se o outro tá vivendo uma coisa maravilhosa, por que eu não posso viver? Se o outro vive isso, então aí eu olho aqui, olho ali, olho um, olho o outro, olho não sei quem, fulano, beltrano. Se todo mundo vive a maravilha, como é que eu não consigo? Como é que eu não posso? Então eu vou tentando até conseguir. E aí vai virando essa coisa líquida, efêmera, que não tem consistência, porque você fica atrás de um ideal que você vê nas redes sociais, que é uma ilusão, que não existe. Então é aquele primeiro ponto, assim, né? Não se comparar. A gente compara muito com o que a gente vê, com as coisas, não se comparar, olhar e falar, tá bom, beleza, mas será que isso é real mesmo? Deixa eu olhar pra mim, o que eu quero? Qual que é o propósito
Quando eu me relaciono, tem um propósito eu me relacionar? Tem uma coisa maior? Eu quero, sei lá, construir família, eu quero ter um relacionamento que não seja construir família, mas que seja bacana, que me satisfaça de alguma forma mais consistente. Tem isso também. E outra coisa, se a gente pensar nesse contexto histórico, a gente vem de contextos históricos onde a vida das pessoas não era tão diversa como hoje. Hoje a gente tem uma diversidade de coisas, a gente tem uma diversidade de trabalho, de vida social, de poder se locomover, viajar, fazer coisas que há um século atrás, por exemplo, não era fácil. Então, hoje você tem tanta coisa que o relacionamento ele passa a ser só mais um acessório da sua vida. Antigamente, para você ser uma pessoa, vamos chamar assim, respeitável, para você ser uma pessoa, o teu propósito o que que era? Casar, ter filhos, aquele Uhum. conceito de família De tradicional, sucesso. de sucesso. O que que era uma pessoa que tinha sucesso? Uma pessoa que constituía uma família sólida, feliz, e que a gente sabe que dentro desses relacionamentos, todo relacionamento tem suas mazelas. Tinha também, mas as pessoas tinham esse propósito de perpetuar ali a família, enfim, e tudo mais. Hoje isso já não é mais um propósito, porque o propósito pode ser ter sucesso no trabalho, pode ser viajar, pode ser, sei lá, ter 1000 coisas, né, sair com os amigos, ou qualquer tipo de sucesso que a pessoa imagine para ela, mas que não necessariamente o relacionamento. O relacionamento pode ser um acessório só da vida dela, assim como viajar como fazer um curso e vida que segue também. Mudou muito o conceito das pessoas de relacionamento. E você tá falando isso, até tava pensando aqui sobre, né? Esse contexto social que é diferente, que é mais independente de certa forma, porque quando você fala isso de um histórico, antes a gente precisava talvez até de uma outra pessoa para conseguir, de repente, ter uma vida mais estável. De repente, um trabalhava só e o outro cuidava ali de outros aspectos que não estava sendo cuidado. E hoje a gente vê algo que é meio diferente, né? As pessoas, elas têm mais independência em si, tanto como carreira, enfim, ela pode viver dessa forma que ela gostaria de viver e não necessariamente a gente sai daquela ideia de sucesso que você teria que casar e ter seus filhos, etc, para você ser uma pessoa bem-sucedida. Hoje a gente tem mais acesso a coisas que antigamente as pessoas não tinham. Isso, e eu acho que isso também, de certa forma, acaba também impactando nessa questão dessa responsabilidade afetiva também. Porque, vamos lá, se eu sou bem profissionalmente, se eu sou estabilizado, se eu tenho a minha casa, se eu pago as minhas contas, e se eu faço as coisas que eu gosto, e de repente aquilo ali é bom pra mim, também por que que eu vou lidar com uma outra pessoa e vou ser responsável afetivamente pelo que eu estou fazendo numa relação? Então, convenhamos que é muito mais confortável também se manter nesse lugar de não tem responsabilidade afetiva. Eu sou responsável por mim, pelo que eu sinto, a outra pessoa é responsável por ela, e enfim, cada um cuida de si, e pronto. A gente vai de certa forma, para o individualismo também, que isso, de certa forma, traz e se apresenta também, porque, convenhamos que é um lugar super confortável. Se a pessoa, ela, de repente, ela está realmente bem ali, Não sei, porque a vida tá bem hoje, mas será que vai estar bem amanhã? E tem o que você tá falando aí da responsabilidade afetiva. Pra mim tá bom, pra mim tô bem assim, o que importa sou eu, mas o quanto isso não pode fazer o outro sofrer, que é exatamente a responsabilidade afetiva, é isso. O quanto as tuas atitudes, a tua forma de pensar, a forma que você se posiciona no relacionamento não tá fazendo o outro sofrer. E talvez esse individualismo que você está falando e que a gente sabe que, né, o contexto social que a gente vive traz muito isso e glamoriza até isso. O quanto isso não faz uma outra pessoa que está com você sofrer nessa relação. sim. É porque aí você vai lidar com o outro dessa forma que você trouxe, como se fosse mais um acessório. E não com outro, com uma outra pessoa, como você. Então, ele é apenas mais um acessório da minha vida. É como se fosse uma bolsa, vamos supor,
Vou trocar de bolsa, essa aqui já tá gasta, ela já não tá mais com aquele vigor, aquele brilho que ela tinha quando eu comprei. Vou trocar por uma mais nova, uma mais bonitinha, uma que vai me trazer aquela sensação que volta pra essa questão da dopamina mesmo, que você falou que eu acho bem interessante. Você deu o exemplo da bolsa, é interessante, né? Que você fala assim, como trocar de bolsa? A bolsa tá gasta, tá ruim? Vê se você faz isso com uma bolsa Chanel. Vê se você faz isso com uma Hermès, uma Birkin. Você não faz, porque aquela bolsa é do trabalho pra comprar, porque ela foi cara, porque ela tem valor agregado. Então você luta por ela. Sua Chanel ficou feinha ali porque você usou demais, você vai levar lá de volta pra darem uma recalchutada nela, mas você não larga ela de lado. Então, o quanto também a gente valoriza o outro. Tem esse aspecto de valorização, de eu sou responsável efetivamente por quem eu valorizo. Quem eu não valorizo, dane-se. E o exemplo da bolsa foi ótimo. É. É porque a bolsinha é assim que a gente tem, assim, tudo bem, né? Fast fashion ali. Mas pega uma bolsa, vai ver se você faz isso com a Chanel. Você não faz. Então, você conserta ela, você não joga ela. sim, então aí o que a gente tá falando é de como você valoriza aquela pessoa que você está se relacionando também. Sim. Poxa, essa pessoa, merece ser valorizada também. Acho que todo mundo merece ser valorizado, né? Não tem isso de desmerecer. Mas convenhamos também que eu entendo, dependendo da construção dessa relação, de como dessa admiração, talvez o que o outro representa, também isso pode facilitar esse lugar de ir para essa responsabilidade afetiva ou não. E tem um ponto muito interessante quando a gente fala de relacionamento. Se você não admira a pessoa que tá com você, você não vai ter um relacionamento legal com essa pessoa. Talvez nem tenha um relacionamento, porque não se sustenta. Um relacionamento, se ele não tem admiração, seja por que ponto for dessa pessoa, mas se você não admira quem tá com você, realmente, aí vai tudo pro brejo. O relacionamento, a responsabilidade afetiva, porque aí você não admira, você não respeita quem você não admira. Sim. E aí, dentro desse contexto também, eu acho que a gente falando sobre essa questão de não admirar, a gente também vê um fenômeno também dentro do que acontece hoje. A gente está falando dessa questão social, das mudanças nas relações, de contextos. A gente vê também muito esse lugar de relacionamentos também que às vezes começam a acontecer, de repente, mais no meio digital, talvez, onde você conhece uma pessoa que é legal, você tem um encontro ou outro, e de repente essa pessoa também some também. Que eu acho que aí eu não sei também o que pode significar, porque às vezes pode ser nos dois casos. Pode ser que esse ghost, pode ser que essa pessoa não seja tão interessante assim, e a pessoa, de repente, ela não tá disposta a investir fundo na relação. Mas também, de certa forma, até que ponto seria responsabilidade afetiva? Seria num ponto de já ter algo mais maior, de mais tempo, mais desenvolvido, ou seria já num primeiro momento uma responsabilidade, poderíamos chamar de responsabilidade afetiva? Porque às vezes eu vejo também as pessoas muito carentes nessa busca de relações, e aí elas às vezes vão para um primeiro encontro, e de repente elas receberam um pouco de atenção e um pouco de afeto, elas já idealizaram um mundo ali com aquela pessoa em si, porque ela teve o mínimo que qualquer pessoa deveria ter. E de repente, se a outra pessoa não resolve seguir, ou de repente já não corresponde à altura dessa expectativa também, ela vai para esse sentimento que a gente fala de ghosting, né? A outra não teve responsabilidade afetiva também. Eu acho que aqui é uma interrogação mesmo para entender até que ponto é importante que exista essa responsabilidade afetiva também. É que o ghosting é uma coisa tão feia, né? Você simplesmente sumir, não dar satisfação. É de uma infantilidade, você simplesmente, por mais que você fale, mas é uma pessoa que eu conheci ali na rede. Quando você falou agora, sabe o que eu pensei? Vindo na questão de bolsa. O quê? Não. Não é uma Chanel, só uma bolsinha só. Por que eu vou ficar com essa bolsa? Fala então pra bolsinha, olha, bolsinha, você só uma bolsinha? Tô indo, ou dá uma desculpa, mas essa coisa de sumir,
de simplesmente evaporar a outra. Isso mexe tanto com a outra pessoa, porque primeiro que a outra pessoa não entende o que aconteceu. No primeiro Sim. momento ela fica, será que aconteceu alguma coisa? Será que roubaram o celular dessa pessoa? Será que morreu? Enfim, a pessoa fica sem saber. Ela já tá perturbada, fica mais perturbada ainda. perturbada Já é uma ainda. bolsinha, né? Aí depois, quando ela se dá conta que ela foi descartada sem aviso prévio, olha o que isso impacta na pessoa, na autoestima da pessoa, sim. inclusive até possivelmente gerando alguns traumas, para que essa pessoa tenha dificuldade de se relacionar depois. Então, assim, o ghosting, gente, é muito feio. É muito feio. Sim. Eu acho que o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo que toda pessoa… Questão de educação até. eu acho que o mínimo que a outra pessoa pode fazer é sinalizar. Poxa, não tem interesse. Ou dar uma desculpa, qualquer coisa, mas sumir. Mas só sinalizar, talvez falar assim, não é o que eu esperava, não tô afim de seguir. Tratar a outra pessoa como gente também. Eu acho que cabe nesse lugar também. Não é descartável. É uma pessoa também que sente, que tem sentimentos, que tem expectativas. Eu acho que traz pra esse lugar também de que é uma pessoa e não só simplesmente uma bolsinha. Eu achei genial a analogia da bolsinha. Mas assim, acho que até pra gente finalizar aqui, acho que se a gente compilar tudo isso e puder colocar numa frase a responsabilidade afetiva, eu acho que essa é uma frase bem empática, assim, não faça pro outro o que você não gostaria que fizessem pra você. Boa. Simples assim. Então, eu vou fazer alguma coisa com o outro, eu gostaria que ele fizesse comigo, eu vou dar um ghosting nessa pessoa, eu gostaria que desse um ghosting em mim. A hora que você inverte a história e coloca pra você, você gostaria? Se você não gostaria, não faça com o outro, simples assim. Boa. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.